Nacional. Boa tarde a todos. Então, o seminário que o colega Pablo vai nos apresentar é sobre a degradação do solo e suas consequências. Pablo, uma boa sorte aí na sua apresentação. Obrigado, professor. Compartilhando a tela aqui com vocês. Já está compartilhado. Exatamente isso aí. Bom, então, primeiramente, uma boa tarde a todos. Meu nome é Pablo Coco Rodrigues, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola. Sou engenheiro agrônomo formado pelo FSM, mestre pela FSM também em Engenharia Agrícola e agora sou doutorando do programa. Sou orientado do professor Alexandre Swarovski e então vamos dar sequência à apresentação. Aqui um breve roteiro que eu pretendo explanar na minha apresentação, então está introduzindo um pouco sobre a degradação dos solos no mundo todo, como vem sendo, né? Os principais tipos de degradação que a gente tem, um pouco sobre o impacto econômico, aí eu vou afunilar um pouco mais e falar apenas da erosão hídrica, que foi um trabalho recente que eu encontrei, que me chamou bastante atenção e eu gostaria de estar compartilhando com os colegas. Também falar um pouco sobre a importância do uso e cobertura do solo, que vai no encontro do meu trabalho na minha tese de doutorado, então, e os usos e as coberturas dos solos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e algumas considerações finais. Então, basicamente, desde que se começou a ter uma intervenção humana, seja ela para produção de alimentos, isso teve um desgaste dos recursos naturais, né? E produzidos pelo homem, no caso. Um dos principais desgastes que teve foi a degradação do solo, porque foi o primeiro a ser explorado, né? Quando o homem deixou de começar de coletar materiais e caçar e começou a montar e conduzir a agricultura, né? O solo foi um dos primeiros recursos a serem degradados. Com o passar do tempo, então, mudou-se um pouco a preocupação e começou a se preocupar com o futuro da produção de alimentos, visto que a população mundial cada vez vinha aumentando mais. Então, junto com essa preocupação da produção de alimentos, se teve uma preocupação também, então, com esses recursos naturais, em especial o solo. Disso, então, surgiu a necessidade de avaliar o nível dessa degradação de solo de uma maneira que fosse rápida e confiável. Até está no documento que o professor compartilhou com a gente no ambiente virtual ali, onde foi gerado um mapa de degradação dos solos, que foi o primeiro estudo, então, que levou em conta o impacto econômico sobre a degradação desses solos, e o principal objetivo desse estudo era informar sobre a degradação dos solos e os problemas que decorriam dessa intervenção humana. Esse estudo foi publicado, então, no ano de 1992. Foi um estudo que eles usaram dados de aproximadamente 3 anos e mais de 250, 300 pesquisadores ao entorno de todo o mundo, né? Então, a ideia deles era gerar um mapa de degradação do solo. Nesse mapa, então, continha 12 tipos diferentes de degradação dos solos na legenda, porém, os pesquisadores apresentaram apenas 4 grupos, visto que seriam os grupos que teriam um maior impacto na degradação do solo, né? Também apresenta apenas a degradação do solo que foi induzida pelo homem, não os tipos de degradação naturais que podem vir a ocorrer. E, embora seja um estudo que eles disseram que é simplificado, o mapa vai fornecer informações suficientes para o público que ele se destina, que basicamente foram tomadores de decisões e pessoas que trabalham diretamente com a questão de políticas públicas voltadas à conservação desses recursos naturais, então, em especial o solo. E o principal objetivo, como eu falei antes, seria de fortalecer e conscientizar as pessoas sobre os perigos, então, do uso e um manejo inadequado dos solos podem estar vindo a conferir no futuro, né? Esse foi o mapa que foi gerado pelos estudos. Aqui estão as classes que eles avaliaram, então, como as mais severas, que teriam um maior impacto na degradação dos solos. E tem variações de cor também dentro de cada impacto desses, de cada fator causador, que vão do menor ao maior grau. Aí aqui está o mapa, então, em relação ao grau,
e a extensão dessas degradações do solo no mundo. Eu trouxe aqui um pouco puxando mais para nós, aqui na questão da América Latina, e a gente pode ver que fica claro, né, que um dos maiores causadores de degradação dos solos aqui para nós seria a parte da erosão hídrica, né, que está chamando bastante atenção para o nosso mapa aqui da América do Sul. Então, falando um pouco agora sobre os tipos de degradação, né, eles separaram basicamente em dois principais grandes grupos, que o primeiro grande grupo seria a parte que ocorre um deslocamento do material, né, do solo, então, causado basicamente pela erosão hídrica e eólica. Esse é um problema que acontece tanto dentro da propriedade como fora da propriedade, né, visto que o material é carregado e vai se sedimentando depois dentro dos cursos d'água. Então, esse é um dos principais causadores do declínio da qualidade das águas, né? E, assim como a erosão hídrica, a erosão eólica também tem um carregamento desse material superficial aí para fora da propriedade. Então, causando mais de um problema, né? Não só dentro da propriedade, na lavoura ali, como também para os próximos vizinhos, digamos, que estão abaixo ali na questão de um rio, por exemplo, se tiver carga de sedimentos. O outro tipo, então, que foi classificado, então, seria mais uma deterioração dentro da propriedade que aconteceria, que seria mais os fatores causados pela erosão química e física. Uma compactação, por exemplo, da erosão física ali, né? Algum manejo relacionado a isso, ou a questão química da carregamento de nutrientes e até a lixiviação de alguns nutrientes, como a gente já pôde aprender e constatar durante a disciplina também. Eu trago aqui algumas tabelas para chamar um pouco a atenção daquele mapa de degradação global, que no ano de 1992, né, o que chama bastante a degradação aqui para nós, falando de América do Sul, a gente tem uma degradação moderada, então cerca de 65 milhões de hectares aqui existe uma degradação moderada. Isso corresponde a cerca de 51% de todos esses solos aí vão estar com algum processo de degradação, né? Seja ela algum grau de degradação, no caso fraco ou então moderado até forte. Aqui então, esse primeiro gráfico aqui tratava apenas sobre a erosão hídrica, né? Aí a gente pode ver aqui os valores que tem valores bem elevados, né? Na Ásia também, na África. Agora falando um pouco da erosão eólica, né? A gente vê que ela acontece também, mas com uma menor intensidade, né? A água, bem dizer, é o agente causador associado a uma intervenção humana que mais degrada os solos no mundo, conforme esse estudo, né? A questão da erosão química também vai diminuindo, né? É menor do que a eólica, até alguns lugares fica maiores, mas geralmente é menor na extensão global. Se a gente for analisar, cerca de 12% dos solos do mundo sofreram uma degradação química. E a erosão física abrange apenas 4%, então, desses solos do mundo que tiveram algum tipo de degradação. Agora, falando um pouco sobre o grau de degradação do solo, né, a gente pode ver que a água aqui, dos totais, que se for somar todos os graus de degradação, a água disparada é o que apresenta, seria o fator que mais causa, então, a degradação dos solos, né? E aqui os fatores que podem vir a causar também induzidos, né? Aqui nas colunas a gente tem os continentes, então, que eles classificaram, e em cima aqui a questão das atividades, então, que estariam impactando na degradação desse solo. Chama atenção para a gente a questão do desflorestamento aqui na América do Sul, né? Isso em questão de 100 milhões de hectares existe, então, essa degradação desse solo. E sobre os tipos de degradação, então, aqui chama muita atenção a questão da água associada à retirada de uma cobertura vegetal, né? Então, um uso à cobertura que aquele solo estava sendo, ocorreu uma intervenção humana associada à água ali, então isso ocasionou num fator de degradação do solo, que é o que mais representa
em tudo, né? Se a gente for analisar aqui a água e a retirada da cobertura vegetal, é a maior extensão de degradação. Eu falo isso então para chamar atenção sobre esses impactos, né, que tem essa degradação dos solos. E Schmidt, já num estudo dele aqui do Rio Grande do Sul, falando mais da nossa área aqui, estimaram isso para o ano de 1989, que aproximadamente 6 milhões de hectares tinham uma degradação hídrica de 40 toneladas por hectares por ano, né? Então, isso fica muito acima dos níveis tolerados globalmente, né? Chamando atenção para esse fator já desde o início desde a década de 90, bem dizer, né? Já se tem essa preocupação. Sartori, num artigo de 2019, ele e os demais colaboradores, então, eles nos mostram que existe um elevado custo tentando reparar a degradação desse solo, que foi induzida, né? Esse estudo do Sartori, ele levou apenas em consideração a erosão hídrica na quantificação desses dados do estudo dele, né? Ele diz que isso resultaria numa redução da produção, uma grande redução da produção, cerca de até 33% de redução poderia ter. Um aumento no custo da aquisição dos alimentos por parte da população em geral, né, porque vai estar degradando o solo, vai diminuir a produção, então, consequentemente, isso vai aumentar o preço. E também vai ter um aumento no volume de água a ser utilizado, visto que a gente vai ter que estar explorando mais solos, a questão da qualidade da água, vai estar diminuindo a infiltração desses solos, né? Então, tudo isso, a questão da água utilizada pela irrigação, viria a ser aumentada também. Aqui ele traz um impacto, então, um gráfico a nível mundial de como é que estaria a redução da produção, a severidade da redução da produção, né? Em todo o planeta aqui, como que seria. A gente pode ver que o Brasil aqui está quase no pior cenário possível já. Isso é um dado bem que me chamou muita atenção, né, para essa redução na produção, visto que a gente está estudando e vendo várias maneiras de estar sempre aumentando a produção, né? Sendo que um problema desses que já é antigo, conhecido nosso, está impactando diretamente nesse aumento da produção, né? A questão aqui, falando mais em números daí, né? As principais culturas que eles analisaram aqui, e aí os valores negativos seriam prejuízos das produções, né? Declínio da produção. E os valores que não têm o sinal de negativo seriam que viriam a ter algum acréscimo, no caso, com o impacto da degradação do solo, né? Eles levaram em conta um estudo de modelagem, eles testaram os modelos e eles levaram em conta vários fatores, por exemplo, de produtos in natura e a questão de produtos processados, já que agregariam um maior valor agregado, né, e tentaram somar isso junto depois na questão dos valores que foram gerados, no caso, pela degradação do solo, né. Isso a gente vê que não é um problema apenas nosso aqui, mas em questão de todo mundo, está ocorrendo uma degradação e uma redução na produção, né, das culturas, das principais culturas aí. Aqui seria a redução, então, da produção, aqui por países e aqui pelas culturas, quanto que isso impactaria na redução, né, dessas culturas. O que chama atenção para a gente aqui é o Brasil, numa cor mais arroxeada, mais clara, assim, que a gente pode ver que o impacto na redução da produção das culturas é bem grande, para bem dizer, para a maioria das culturas que foram estudadas nesse artigo, né? Enquanto que em alguns outros países pode vir até a ter um certo aumento na produção. Que seria o impacto que a erosão hídrica, então, causaria no PIB, em questão de milhões de dólares separados por país. Então, quem sabe uma das maneiras da gente estar conversando com o agricultor, mostrando, seja a parte que mexe no bolso, né? Que sempre vai ser uma parte que pesa bastante. Então, aqui a gente consegue ver que o impacto da erosão no PIB é grande para a maioria dos lugares estudados também, né? Isso mostra uma preocupação crescente com isso. E a gente está estudando na disciplina vários manejos e formas
de estar melhorando, né, a qualidade dos nossos solos e coisa. Então, essa parte acho que seria bem importante de ser conhecida por produtores e coisa, né, porque é um impacto que está tendo que vai ter um viés bem complicado depois, mais para frente, né, depois dessa crise do coronavírus principalmente. Diante disso, então, uma das principais ferramentas que a gente tem é a cobertura do solo, né? E o uso que está tendo esse solo. Então, isso vai ter um aumento, então, nas taxas de alteração. Isso vai refletir diretamente e vai gerar uma série de impactos negativos ao meio ambiente, né? Principalmente em alteração de processos biológicos, que a gente já comentou bastante antes nos seminários ali, né? Processos físicos, químicos e principalmente a questão dos recursos hídricos, que é a minha área de estudo, né? Que eu estou tentando monitorar o impacto da cobertura e do uso do solo na questão de termo de qualidade de água depois. Então, como os colegas já apresentaram ali, a gente está com uma planta de cobertura, uma pastagem bem manejada ali, com a carga animal adequada. Provavelmente a gente vai estar contribuindo para a melhora desse solo e não para a degradação desse ambiente. Mas a partir do momento que, por exemplo, a gente pega e tem uma queimada, por exemplo, alguma coisa assim que vai retirar toda aquela cobertura vegetal, isso vai ser um prejuízo enorme. Vai ter toda a questão da microbiologia e da biologia do solo vai ser afetada, a questão do impacto da gota de chuva, carregamento do solo para fora da propriedade, né? Então todos esses fatores vão serem atenuados se a gente não manter uma cobertura do solo. E algumas outras influências, então, que já existem estudos que na grande maioria do mundo, assim, sobre as influências que teriam, né, do impacto do uso e da cobertura do solo. Isso impactaria basicamente no escoamento superficial e no fluxo dos rios, como eu já falei anteriormente, né, a água deixa de infiltrar no solo, ela começa a escoar e carregar o material e a camada fértil também, e vai se depositar em lugares que não foram desejados, no caso, pode ocasionar até o assoreamento de rios, a mudança no curso dos rios, a questão da sedimentação dessa água ali, dos nutrientes disponíveis na água, né, demanda bioquímica de oxigênio, enfim, muitos fatores, né. A questão da evapotranspiração, a gente sabe que a evapotranspiração é a soma da evaporação da água do solo junto com a transpiração da planta, né? Se a gente não tem planta, não tem um sombreamento, não tem uma planta de cobertura, essa evapotranspiração vai ser potencializada, vai ser muito alta, então a gente vai estar necessitando repor mais água no nosso cultivo, depois visando suprir as demandas da planta, né? Para tentar estar mantendo a produtividade. Da mesma maneira que as recargas das águas subterrâneas e os fluxos de base vão ser interrompidos. Quando eu tenho um maior escoamento superficial do que uma infiltração, eu estou prejudicando o meu lençol freático e todos os seres vivos que dependem dele, né? A questão do carregamento de sedimentos, poluentes, a questão de agrotóxicos podendo ser carregados, às vezes, junto com esses sedimentos, né? As cargas de nutrientes. Então, existem muitos estudos em todo o mundo, porém no nosso país existe uma carência desses estudos assim mais específicos, voltados mais visando a particularidade de cada lugar, né? E isso então uma forte correlação com o uso e cobertura do solo com a qualidade da água, como aqueles experimentos bem simples que algumas vezes a gente já fez na escola, né? Esses aqui, ou algum já viu na graduação, em algum lugar assim, a importância da cobertura do solo que a gente pode ver na qualidade da água, comparado a um solo sem cobertura, né? Da mesma maneira que são as questões da urbanização, né, dos terrenos, que isso cria uma camada que vai impedir, no caso, a percolação da água e vai fazer com que aumente a questão do escoamento superficial, enquanto que na parte que a gente tem uma área rural ali bem manejada, esses efeitos vão ser bem reduzidos. Então, falando um pouco, puxando mais aqui para o nosso estado, né, a gente sabe que tem uma grande diversidade de solos no nosso estado, aqui no nosso país, então nem se fala, essa é uma das
acho que uma das maiores dificuldades que os agricultores enfim, os pesquisadores encontram é tentar achar um manejo que seja adequado, mas com essa grande diversidade fica difícil, né? Esse aqui é um estudo sobre o uso da terra no Rio Grande do Sul, realizado pela Embrapa, do ano de 2018, em que aqui eles têm 5 classes de solos que eles separaram, né, visando esse estudo, então. Agora aqui falando um pouco mais sobre os usos do solo no Rio Grande do Sul, né? O que chama bastante atenção é a parte do agrícola mais urbano, que já nos salta aos olhos na primeira, né, olhada que a gente vê. Então, a grande parte do nosso território nacional é ocupado pela agricultura e por cidades. Isso, se não tiver um manejo adequado, o nosso futuro, então, a degradação do solo terá só aumentado, né? Então, é uma preocupação que se tem. Alguns lugares ainda tem também floresta, que a gente pega mais a região da fronteira, pega a parte de campos e coisa, né? São biomas e ecossistemas diferentes dentro do mesmo estado. Aqui ele separa por biomas, né? Então, a parte do bioma da Mata Atlântica, separando essas 5 classes de uso do solo também, né? E o bioma Pampa. A gente pode ver que nos 2 biomas o predomínio é de área agrícola e urbana, mas o que tem bastante diferença é a questão da cobertura vegetal florestal, né? Na metade sul aqui e na metade norte no estado. A gente sabe que a parte sul aqui, o bioma Pampa é característico por gramíneas e plantas de pequeno porte, né? Campos, e isso é diferente então na parte sul. Também gerou usos e ocupações do solo distintas, né? Aqui eles separam então por unidades geomorfológicas, também, o que fica mais fácil de analisar às vezes aqui é na tabela, aqui onde esses valores estão nos números, para a gente fica mais fácil, né? Como eu falei para vocês, a diferença da área florestada para a área de campo, dos pampas, e a parte agrícola aqui e urbana que mais chama atenção, né? Mostrando que a gente tem que ter um cuidado sobre esses solos, né? Aqui eles trabalham com os tipos de solo que teriam, né? E quais as ocupações também desses solos. A gente pode ver que a grande maioria do nosso estado, das ocupações, fica na parte da questão do uso agrícola e urbano mesmo. E já passando para algumas considerações finais, então, a gente pode concluir que a degradação do solo é uma preocupação mundial, já não é de hoje, né? Já faz tempo que se tem essa preocupação. E que dependendo do manejo, do tipo de cobertura de solo que a gente tem, isso vai influenciar de maneira negativa ou positiva sobre a degradação desses solos. Existe uma crescente preocupação, né, diante do aumento populacional e da demanda de alimentos, e como a gente pode perceber no estudo do Sartori ali, está tendo um decréscimo na produção da grande maioria das culturas. Com isso vai aumentar o preço, então o impacto vai ser maior para todos nós. E devido aos diferentes tipos de solo e usos e a extensão territorial do nosso país, climas, isso fica difícil encontrar, por exemplo, um manejo que seja universal para reduzir a degradação dos solos, que a gente possa uma receita pronta, né? Acho que aí que está muito a parte do técnico e do produtor que conhece a sua área, que sabe as particularidades de cada local, né? Quais seriam os melhores manejos para ele utilizar para tentar estar mantendo a saúde do solo dele, digamos assim, né? E que mais estudos desse tipo, né, seriam muito importantes para o desenvolvimento de políticas públicas conservacionistas visando informar e manter a população informada sobre isso, né? Também os produtores, está chegando essa informação aos produtores e buscar manejos que visem então a manutenção, a reparação desses ecossistemas que a gente depende tanto deles para sobreviver e está cada vez tendo um declínio na produção e um aumento na degradação desses solos, né? Acho que basicamente era isso que eu queria estar compartilhando com vocês hoje. Aqui as referências que eu utilizei para montar a minha apresentação. E fico aberto a algum questionamento, algumas colocações. Obrigado pela atenção de todos.
Ótimo, Pablo. Pode voltar à tela, então, inicial, por favor. Isso. Obrigado.